Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Pode Suprir. Hoje temos aqui duas presenças importantes na Suprir. Temos o Pedro. Pedro é engenheiro mecânico e trabalha conosco há 8 anos. E ele é nosso vendedor técnico focado na área de inox. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Karina. É um prazer muito grande participar disso aí, né? Compartilhar informações aí é sempre muito importante, né? E bem positivo, né? Para todo o nosso negócio aí. Muito bom. E temos o Cleiton. O Cleiton também engenheiro de produção, é nosso vendedor técnico há 5 anos. E o foco dele é nas indústrias com nosso produto, que é o BFM. Bem-vindo. Prazer, pessoal. Obrigado, Karina, pela oportunidade. E espero poder passar um pouco da nossa experiência, né, pro público, para ter uma informação maior, né, do BFM, que é um pouco menos conhecido ainda no mercado, né? Espero poder passar a nossa experiência aqui hoje e transmitir as nossas ideias aqui. E o tema de hoje do nosso podcast é indústrias, seus desafios diários e as soluções que a Suprir tem para oferecer. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do mundo de indústria, que é um mundo que eles vivem bastante, tanto o Pedro com o inox, como o Cleiton com o BFM, né? Eles estão sempre ali inseridos aí nesse meio. E hoje é a Anvisa que faz toda a fiscalização, regulamentação dessas indústrias alimentícias, farmacêuticas, químicas, né? E eles têm as boas práticas de fabricação, conhecido como BPF, que é esse conjunto aí de normas e diretrizes para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos produtos. E aí, nessas normas aí, eles incluem muito a manutenção rigorosa dos ambientes de produção, pensando na limpeza, desinfecção adequada, controle de contaminação e também a qualificação dos equipamentos que são utilizados ali dentro. Mas, assim, a gente percebe que isso é muito difícil, né? Porque a própria produção ali acaba gerando resíduos ali que acaba contaminando o ambiente, que acaba criando essa sujeira no ambiente, né? Vocês aí no dia a dia, o que vocês percebem disso? É muito desafio para as indústrias conseguir ter esse controle todo? Sim, Karina. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com o BFM, sim, né, que a gente começou a visitar indústrias, e a grande dificuldade, a grande preocupação era a asepsia, né, dentro de um processo produtivo, né? Falando de pó, é o mais agravante ainda que eu via, né, nas empresas, né? Então, lidar com essa poeira é um fator, assim, era, né, extremamente difícil de eliminar, né? Poeira dentro de uma empresa, rompimentos de conectores, de conexões, era muito difícil isso. Só que tem a questão da fiscalização, né? A questão de contaminação, né? Então, o que eu via era uma preocupação muito forte, né? Da área de processo, né? Em função do produto, perante a qualidade, perante os clientes, né? Quem avalia e quem aprova um produto não é quem fabrica, né? Quem vai consumir, né? Sim. Então, assim... já vou falando um pouquinho dessa ideia do BFM, ele vem, né, cara, mudar a cara das empresas, né? Então, no entanto que a sacada do BFM dentro de uma empresa hoje, assim, eu acho que é o que exige de melhor no mercado, é um negócio simples, muito bem elaborado, um projeto fantástico. Eu que sou da área de engenharia, assim, né, me encanto com essa simplicidade desse projeto. Então, voltando lá da empresa, assim... hoje a gente entende que as empresas têm condições de mudar esse cenário, né? A gente já tem prática disso, já tem históricos disso em grandes empresas mudando, né, esse cenário, entendeu? Mas sempre é um desafio muito grande, né? Muito grande mudar isso, né, do que era hoje para o que pode ser, do que era ontem para o que pode ser hoje, que pode ser amanhã, né? Para o pessoal entender, Cleiton, um pouquinho do que a gente está falando, em que momento que acontece isso? Que esse produto ele acaba escapando e gerando essa poeira toda na indústria? É que, por exemplo, nas fábricas, principalmente que trabalham com pó, ele é um produto que, por qualquer buraco que seja que tem ali, pode acontecer um vazamento. Então, na própria linha, por exemplo, na passagem do produto por uma conexão flexível que tem, as soluções que o pessoal utiliza hoje já são bem inferiores ao BFM, né? Então, o BFM veio para
revolucionar o mercado nessa questão. Como o Pedro falou, ele é bem simples, então ele vem com várias soluções que o pessoal hoje não tem, por conta do vazamento. Na parte do conector flexível hoje, eles utilizam geralmente abraçadeiras com uma manta, então tem o vazamento, tem o acúmulo de produto, e o BFM com esse sistema deles, ele vai acabar com esse problema de vazamento nas fábricas e vai contribuir para essa questão da limpeza, né? Porque hoje você vai numa empresa imensa, né? Então essa questão da sanitariedade, que tem que estar totalmente limpa, então você imagina manter uma empresa imensa com essa questão da limpeza, então o BFM vai contribuir para essa parte de eliminação de vazamentos aí completamente para pó, pelo menos ele é 100%. Tá. E aí, assim, além da questão da sujeira, né, que esse pó aí que vai vazar, então vamos colocar um pó, né, um café, né, eu tô produzindo um café. Certo. E aí esse pó escapa e vai ficar, então, aquele chão da produção todo sujo, desse pó preto e tudo, né, mas além dessa questão da sujeira, a gente tem outros riscos que pode acontecer e que impactam. Sim. Quais seriam esses outros riscos aí? Na linha de produto, na linha de produção, assim, quando a gente fala de pó, né? Porque tudo que vira pó vem de um líquido, né? Principalmente o leite, ele vem de uma forma líquida, ele é secado e aí vira um pó. E o processo do leite e do café não difere muito, né? Parte de líquido para pó também. Durante esse processo, não existe transportes. Normalmente, esses transportes são gravitacional, né? Só por gravidades. Então, sai na parte da secagem, ele começa a descer. E dentro desse processo, quanto mais você vai secando o seu produto, mais estático ele vai ficando, né? E quanto mais estático ele vai ficando, mais risco de explosão ele tem, entendeu? Então, essa é uma preocupação muito grande, que é o que o BFM traz de diferente, né? Diferente dos demais. Antigamente, isso era um risco eminente, poderia acontecer a qualquer momento, pegar, né, explodir uma fábrica, assim, um departamento lá, sei lá, de secagem. Poderia sair uma faísca ali, isso aí pegar fogo, né, e trazer um risco total aí a gente tem exemplos aí, né. Você tinha até uma vez comentado com a gente um exemplo, não vamos citar o nome. Isso. Mas acho que era um laticínio, não é? Um laticínio. Isso foi em eu acredito antes de 2020, né. Nós visitamos um laticínio, né, no estado de Minas, é uma empresa muito grande, que tem 5 laticínios em Minas, tem um em Goiânia. E na época, a ideia de levar o BFM com essa preocupação da segurança do processo, né? E a gente tem essa questão de trabalhar o BFM dentro da engenharia, dentro da manutenção, dentro do processo, né? Mas sempre existe a resistência, né? Por, às vezes, não entender o benefício que ele poderia te trazer, né? E essa empresa, nós fizemos um orçamento, os orçamentos de BFM não é fácil, né, Cleito? O Cleito pode dizer que a gente precisa, às vezes, sair de lá e tomar banho, porque a gente... Sair todo sujo. Porque a ideia é tirar a sujeira. Então, quer dizer, a gente vai no momento da sujeira, né? Então, assim, e aí é muito engraçado, né? As pessoas falam, eu quero que a próxima vez você saia limpo daqui, né? E o BFM, né, vai levar isso aí para eles. Mas em certo momento isso é ignorado na questão assim, vou fazer esse projeto, mas não vou fazer agora, vou fazer daqui não sei quanto tempo, eu achei caro, eu não sei o quê, aquela questão toda. E coincidentemente, esse mesmo laticínio veio a ter acontecer dentro de um processo dele lá, de ele ter uma faísca e justamente onde não tinha o BFM gerar uma faísca e pegar fogo, e aquilo ali se alastrou, né? Um negócio muito tenso, porque normalmente onde tem secagem não tem nenhum tipo de comunicação externa, não tem luz e não tem ventilação, então é um ambiente totalmente fechado. Imagina dentro de um ambiente desse pegando fogo, né? Como é que ele chega lá? Então, é tudo muito perigoso, né? E isso aconteceu, né? Aconteceu por quê? Porque não tinha lá, na época, alguém que comprasse a ideia e botasse um BFM lá, né, com uma solução, entendeu? No entanto, que depois essa empresa foi comprada por uma multinacional, né, que traz essa filosofia de fora, né? O Brasil, a gente passa por isso, as coisas têm que vir de fora para cá, né? Existe lá fora, então aqui vai funcionar. Tá? E aí essa empresa, sabendo desse problema, e a primeira
condição, vou fazer o projeto, mas eu, né, preciso de tais produtos, tá nesse equipamento. E a empresa está lá hoje funcionando, a gente não tem histórico mais de nada, né, de explosão, não tem... Então, assim, você elimina esse risco, né, o risco de lidar com a vida, né. E que é algo que talvez a gente ache que nunca vai acontecer. Sim. Porém... Acontece. Existe o risco, acontece, e poderia ter sido evitado nesse caso aí. Poderia ter sido evitado, com certeza. E não foi uma coisa assim, teve acidente, pessoas se machucaram, né? Teve relatos de 5 pessoas ter sofrido acidente, nesse acidente ter sido com queimadura. Então, assim, hoje a gente, se você não quer ter problema, você tem solução para isso, né? Antigamente era muito difícil, né? Sim. Era muito difícil, você não tinha o que fazer, né? Por mais que você tivesse condições de instalar algumas coisas, mas sempre era o que a gente chama, assim, de uma coisa paliativa, uma gambiarra, né? Porque não era uma solução, né? Diferente do que a gente tem hoje. Entendeu? O Cleiton também, outro dia a gente conversou, deu um exemplo em relação, que outra coisa também que a gente não tinha parado para pensar, em relação à saúde do colaborador que está trabalhando ali na fábrica, que esse pó acabou gerando uma alergia, né? Conta aí pra gente, Cleiton. Exatamente, porque por conta da condição que eles tinham anteriormente, né? O vazamento ele ocorria, e então no ambiente de trabalho lá do pessoal, ficava aquelas partículas no ar, né? Então começou a gerar problemas para o funcionário que trabalhava naquele setor. Então, assim, ele começou a ter problemas de alergia muito sérios, então ele teria que ser remanejado de períodos em períodos, ele tem que ser remanejado de setor para evitar um pouco daquele contato direto com o produto que estava dando essa alergia nele, né? Então, aí o pessoal estava remanejando, mas não estava achando uma solução. Aí foi que a gente entrou em contato com o pessoal lá e montou um projeto para eles, para acabar com esse vazamento, justamente pensando na saúde dos colaboradores deles, que com as conexões que a gente colocou lá no setor agora, então teve a vedação completa ali do produto, então ele já não tem mais contato direto ou indireto com o pó, ele só trabalha ali nos equipamentos, mas ele não tem contato com o produto, né, em si. Então, acabou solucionando ali o problema da alergia dele, que o BFM faz totalmente essa vedação, então ele não tem mais problemas lá para trabalhar no setor, qualquer que seja, tendo o BFM não tem mais esse vazamento, né? Então, assim, foi um caso bem interessante que a gente conseguiu trabalhar lá com eles. Aí, gente, assim, a gente tá falando do BFM. Então, assim, o BFM, ele é um produto, ele é produzido na Nova Zelândia, né? E nós da Suprir somos distribuidores exclusivos, né? Perfeito. Então, aqui no Brasil, só a Suprir que tem esse produto, que distribui esse produto. E a gente atende também em alguns países aqui da América do Sul, Isso. né? E às vezes, muitas vezes, o pessoal até da América do Sul faz contato direto lá com a fábrica e eles acabam direcionando pra gente, porque estamos mais perto e tal. Cleiton, vamos explicar então, pessoal, o que é o BFM. Nós temos aqui, né, algumas amostras, mas o que é o BFM? Bom, o BFM ele vem para substituir a parte de conexão flexível, né, com uma ideia totalmente nova, que ele vem para substituir as abraçadeiras hoje, que seja que o pessoal utiliza hoje uma lona ou um pedaço de silicone. Ele vem com essa tecnologia, por exemplo, de encaixe rápido, né, são 2 adaptadores, e essa parte do anel, ela é um aço mola que faz o encaixe no adaptador que a BFM fabrica também. Eu já vou pondo a mão, já vou pegar para mostrar, né? Então, esse anel aqui, ele é feito em inox, né? Isso. A parte de dentro é um aço inox e é um aço mola, que vem por fora, que vem o PU, né? São vários modelos, mas assim, esse 040 aqui é o nosso carro-chefe, ele é o 040E, ele é feito em PU à base de éter, então ele tem toda a tecnologia nele, né? Por exemplo, que a gente comentou, que ele é anti-estático, então esse material dele ele vai evitar a estática nos produtos. Gente, vocês são muito técnicos. Muito técnico. O que é estática nos produtos? Vamos lá, né? Esses engenheiros aqui não dão conta, não. Fala aí, Cleiton. Vamos voltar um pouquinho. Então, para solucionar aquele problema, por exemplo, que o Pedro presenciou lá com a explosão da planta, esse material ele vai evitar que a passagem do produto do pó, por exemplo, ele fique estático aqui e corra um risco de pegar uma faísca aqui e explodir a parte do conector. Tá. Então, todos os conectores já vêm com essa propriedade antiestática, que esse é o 040E, né, que é o nosso carro-chefe. Ele vem com um sistema de aço mola aqui nos anéis, que é para facilitar o encaixe. Por exemplo, o setup de hoje, você consegue fazer com 30 segundos, você faz uma troca do BFM. Hoje, a solução que o pessoal tem, às vezes com parafusos, abraçadeiras, então assim...
para fazer uma manutenção, uma troca, o pessoal tem que parar horas lá a máquina. E o conector ele vem com essa tecnologia para reduzir esse tempo de parada de máquinas, né? Temos ali também alguns modelos que é o com mola, né? Que seria o modelo Flex. Ele vem com essa mola externa para evitar o fechamento do produto, né? Colapsar aqui a passagem do conector flexível. Ele permite trabalhar aqui comprimindo, né? Sem fechar a passagem direta aqui do produto no conector. Temos alguns outros modelos, né? Temos um portfólio muito grande, mas assim, de amostra a gente também tem o 060, que é aquele com uma malha. Esse aqui, para que serve essa malha, gente? Isso é interessante. Ele é mais voltado para alta pressão. Não sei se vou entrar com um pouquinho de dados técnicos aqui, mas Não, pode falar. o 040, ele vai atender ali a uma pressão aqui uma pressão interna na tubulação de 5 PSI, né? Que ele vai aí variar de aproximadamente 0,34 bar de pressão. Esse carinha aqui que ele vem com uma malha, ele é o nosso 0,60, ele já pula para 24 PSI. Então ele pula aí para 1,7 bar de pressão, já aumenta muito mais, né? Quase 5 vezes o conector 040, que é o tradicional. Então, em caso que tenha uma alta pressão no sistema da linha, a gente recomendaria esse carinha aqui para não ter o risco de explosão no conector flexível, né? Então, Perfeito. em termos de eficiência, o que vai diferenciar o nosso BFM dos mangotes com as abraçadeiras aí, que é o que mais se utiliza Sim. hoje? Posso falar? Um pouquinho. Qual que é a grande diferença, Karina? Hoje a gente tem esse produto, o BFM, essa questão da antistática, só para melhorar um pouquinho assim, essa explicação ficar um pouco mais... Quando a gente fala de estática, a gente precisa que essa corrente ela chegue aqui e ela passe aqui, porque toda corrente ela vai procurar um terra, né? E literalmente terra, né? Terra. Se você não tem alguma coisa que conduza isso aqui gera uma faísca e quando a gente fala de pó, isso vai gerar uma explosão. E o BFM tem no próprio tecido dele essa facilidade de ser antistático. Então a corrente vem e continua passando por aqui. Num tecido normal, não. A corrente vem e vem descendo e vem da faísca, vem aqui. A hora que chega aqui não tem como ela passar, porque acabou o elo de ligação, né? Aí ela vai gerar uma faísca que vai explodir ali. Né? Isso é por isso que a gente fala muito desse ser antistático, né? E aí a fixação do conector foi isso, a grande diferença que você quer saber é isso aí. De ganho de eficiência. É isso, né? Hoje a gente tem um problema muito grande dentro das empresas por ter um conector preso com a abraçadeira, né? Quando a gente fala de equipamento que usa qualquer tipo de conexão, a gente fala de conectores que tenham movimento. E você conter movimentos é muito difícil, né? Porque não é um movimento de 10 minutos, é um movimento de 24 horas por dia, né? Então você colocar, e como a gente fala de gravidade, né? Tudo vem por gravidade, então para que uma coisa que venha por gravidade chegar até um destino, ele precisa de movimentos. Isso são peneiras, são calhas, entendeu? Isso tem vibrações de piso, tem um monte de coisa. Então, o conector tira essa vibração de uma situação rígida para uma situação imóvel. Né? Tá. Então vem a tubulação rígida, isso. Aí vem Como é que eu vou conectar um rígido a alguma coisa que balança? Então, eu preciso de ter uma conexão. Aí, o que a gente tinha de não solução? A gente precisaria colocar alguma coisa para continuar o fluxo do produto. Tá dizendo, se eu soldo o tubo na minha peneira não vai balançar. Então, eu preciso de ter esse espaço e uma conexão. O que eu fazia antigamente? Colocava uma lona presa com uma abraçadeira, mas ao momento que isso começava a movimentar, aí aparecia vazamentos, né? Esse tecido, ele não suportava grandes movimentos, se rasgava muito rapidamente, né? E o nosso BFM, qual é a diferença? A gente tem uma peça dedicada de fixação nela, que você solda na tubulação, que a gente poderia ter trazido aqui para mostrar, né? Não é um adaptadorzinho, que faz parte desse conjunto. Você solda na tubulação e o nosso conector, por ter esse perfil igual ao nosso adaptador, ele se encaixa de forma perfeita, né? E você não precisa de fixar nada ali. Não precisa da Não precisa da abraçadeira, você não precisa de nada. Então, você tem um adaptador superior e tem um inferior, que são tudo encaixe perfeito aqui, né? Então, a grande diferença é essa. Esse encaixe perfeito te dá 100% de que esse produto seja seguro e selado, né? Então, basicamente, assim, só nessa questão da fixação, na questão do setup, você já ganha muito em eficiência de processo, né? Porque você não tem paradas de fábrica. A sua parada de fábrica ela é muito pequena, né? Comparada com o que se existia antigamente.
o operador não é um manutentor, então se deu qualquer problema num conjunto desse aqui lá, antigamente de pano, você tem que isolar a área, tem que parar o processo, você tem que chamar o manutentor, né? Se ele estiver livre, ele vai lá, vai soltar as abraçadeiras, e esse processo vai ficar parado. Então, essa parada gera muito prejuízo para uma empresa, né? Uma empresa que trabalha 24 horas por dia fabricando produto, né? Então, eu como engenheiro, assim, a grande sacada mesmo é a questão de setup, que você, né, que você ganha muito tempo, você não precisa de áreas de apoio para fazer uma troca de conector, porque mesmo que eles tenham toda essa propriedade de ser um produto antistático, mas ele também tem uma vida útil, né? Chega um certo momento que ele vai também apresentar uma falha, mas por desgaste natural de qualquer equipamento. Né? Como um carro seu, um pneu do seu carro, isso é um desgaste natural. Então, a nossa facilidade, o que é? Que o mesmo operador vai lá e ele mesmo faz a substituição disso daqui, então a gente sai de horas para 30 segundos, entendeu? Se você botar no papel 30 segundos comparado com qualquer... Porque dinheiro dentro de uma fábrica se mede em função de tempo, né? Sim, né? Todo tempo perdido é dinheiro perdido, né? Então, o meu ponto de vista, a grande sacada é eliminar pó e tempos de máquina parada, né? Essa eficiência que o BFM apresenta como uma solução, né? Não sei se eu fui bem claro. Foi ótimo, é isso aí. E aí, então assim, a gente viu esse aqui, que é uma malhazinha, a gente viu aquele ali de mola, a gente viu esse. Isso. Tem um outro que, essa parte aqui, ele é preto também, Isso. né? Pra que serve aquele preto? Aquele lá seria o nosso modelo T-Flex, né? Ele tem tanto no modelo preto quanto no modelo opaco. Muda um pouquinho as propriedades, mas eles são específicos para alta temperatura. Por exemplo, o nosso conector BFM 040, ele vai atender ali numa temperatura de picos ali até de 120, trabalhando bem até 100 graus. Agora já o modelo T-Flex, que é aquele modelinho preto, ele já pula para 320 graus de pico de temperatura. Então, por exemplo, em clientes que a gente comentou dos laticínios, que tem a parte de secador, tem muita conexão ali que tá também em peneiras, está em movimento ali, tem uma certa vibração, que ele vai passar o vapor ali cerca de 260 graus, mais ou menos. Então, o conector 040, ele resistiria ali 1 ou 2 dias, assim, que com esse pico de temperatura ele não ia resistir, né? Por conta da propriedade dele. Agora, já o T-Flex, ele vai aguentar trabalhar ali tranquilo até 320 graus. Então, nesses casos para alta temperatura, a gente passa o T-Flex, que ele é em PTFE, né? Na verdade. É Teflon, né? É o Teflon. Isso. O pessoal chama de Teflon. E aí, assim, é uma venda bem técnica, porque vocês precisam ir lá, né, na fábrica. A gente tem que ir lá, tirar as medidas, porque... Isso. É outro ponto que eu ia comentar, que as medidas são padronizadas também, né? Então, a gente, principalmente num primeiro contato, assim, por exemplo, o cliente não conhece o conector da BFM, então... É sempre interessante a gente ir lá, fazer uma visita para ajudar a montar o projeto mesmo, né? Então, a gente vai lá, pega as medidas de diâmetro, os comprimentos que ele tem, vai pegar as características de oscilação do equipamento, temperatura, pressão, justamente para a gente conseguir passar o melhor conector para a linha dele, né? Então, assim, a gente pega lá o início do projeto para passar todas as dimensões e ter todas as informações para atender de fato lá o conector, né? Porque às vezes pode acontecer por exemplo, ele pega lá, ele coloca, da cabeça dele, ele coloca um conector 040, por exemplo, só que ele não se atentou que na linha dele tem a parte do trocador de calor, então vai passar lá um vapor a uma temperatura maior. Então, já o 040 ele não seria recomendado para aquele setor, né, da linha de produção deles. E também, em relação à medida, você tinha me dito que é interessante uma padronização, né? Isso. Sempre quando a gente vai na fábrica, o interessante é a gente tentar padronizar o máximo das medidas, né? Para ele não ter que trabalhar tipo, com um estoque muito grande de diferentes peças. Então, por exemplo, se a gente vai lá, de repente, um mesmo equipamento tem uma tubulação lá de 200 milímetros, vamos dizer. E ele tem 3 pontos lá. Só que cada um está com um comprimento diferente. Por exemplo, um está com 500 milímetros, outro está com 200, outro está com 150. Então, a gente tenta padronizar o máximo de comprimento. Por exemplo, naquela situação, a gente pegaria, sei lá, o de 200. E falaria assim, nessa linha, vamos padronizar o conector de 200 de diâmetro por 200 de comprimento. Porque, para ele não manter um estoque muito grande, por exemplo, ele tem uma peça lá em estoque, ele consegue atender 3 pontos diferentes na linha, né? Agora, se ele mantesse lá um com 500, um com 150 ou um com 200... aí já teria que ter 3 peças em estoque para atender específico, né? Sendo que ele podia substituir com uma só, né? Já que ele vai fazer a manutenção, ele pode padronizar as medidas para trabalhar com menos estoque possível, né? Não ter dinheiro parado. Sim. E aí, assim, a gente falou muito do pó,
né? certo. Então, assim, a grande utilização dele é para coisas em pó. Mas Também. tem outras alternativas também. Sim. Onde eu poderia utilizar ele? Poderia utilizar. Assim, aqui, quando a gente fala de pó, é a situação mais agravante dentro de uma empresa hoje, né? Uhum. O transporte de líquidos, normalmente, você não faria totalmente por gravidade, né? Teria de ter algum tipo de condução, né? Seja pneumática, né? Mais difícil por questões de peso mesmo, densidade de produto, né? Mas existem situações de fábricas de chocolate que ele vem de forma líquida, né? Só que ele vem de forma pastosa. Então, a forma pastosa, a gente até garante que ele não vai ter um vazamento. Porque a BFM em si, ela não garanta que a água, que ela não possa apresentar, né, algumas bolinhas saindo para cá, né? Porque a água, ela entra em qualquer lugar, né? Diferente do pó, né? Sim. Então, assim, eles garantem 100% do pó e a água em certas aplicações, mas levar alguma cautela, tratar isso com uma certa cautela, entendeu? Sim. É por isso que esse trabalho de dimensionamento, ele é muito importante, né? Eu sempre levei isso com muita seriedade, né? Justamente porque a gente está falando de uma fábrica, né? A gente fala de um produto, mas eu estou vendendo uma ideia para uma fábrica que mal, né, o bem, mas funciona, né? Aí eu chego com a ideia do BFM querendo mudar tudo isso. Então, essa questão do dimensionamento que o Cleito falou, ele aprendeu bem, né? Ele aprendeu, teve um bom professor, Teve um bom professor, né? tive um bom professor. Caraca, aprendeu até a falar bem, né? O professor é bom. E aí, uma das... nós sabe que nós tivemos muito problema no começo por não entender certos... lidar com o BFM, né? Nós pegamos o BFM engatinhando e foi transformando ele num bebezinho, ele foi virando uma pessoinha aqui, um adolescente, né? Hoje ele já é um adulto aqui, né? Consolidado dentro das empresas, né? Mas para essa preocupação de você jogar a responsabilidade para a pessoa, não, eu te vendo e você faça. Não é, isso vai dar errado, a chance de dar errado é tudo certo para dar errado, né? Então, o trabalho de fábrica, eu sempre levei com muita seriedade, né? Usei muitos conceitos de engenharia, né? Para poder sempre apresentar uma solução mesmo, né? Porque esse aqui é um tipo de conector, mas ele é um conector que atende toda a linha, toda a cadeia de um processo. Como o Cleito falou, tem temperatura, tem pressão, tem movimentos, né? Eu não posso simplesmente achar que eu posso colocar isso aqui numa situação onde eu tenho uma alta pressão, mas eu também tenho movimento. Isso aqui não movimenta. Então, eu não posso falar que eu tenho uma solução para aquelas, né? Só pensando nisso, né? Eu tenho que entender o processo, a cadeia todinha do processo, né? De forma que ele vem, que equipamento que ele vai trabalhar, se esse equipamento tem um certo funcionamento, eu preciso de dimensionar essa folga para ter liberdade de funcionamento. Então, eu acho que a grande sacada do BFM, na parte nossa, na parte técnica, é levar essa segurança para nós mesmos. Sim. A gente não pode arrumar um problema para nós, né? A gente não... Porque vender é muito fácil, né? Todo mundo se encanta com, nossa, acabou com a minha abraçadeira e tal. Aí o cara coloca lá o BFM mal dimensionado, daí meia hora ele rasga. E aí? Como é que nós vamos fazer, né? Então, a gente sempre trata com muita seriedade essa questão do dimensionamento, né? Temos soluções? A gente não vai falar de produto hoje, mas a gente tem soluções para tudo dentro do BFM, né? Soluções para alta temperatura, situações criogênicas para baixa temperatura, né? Situações de movimento, situações estática parada, situações onde eu tenho movimento vertical, movimento horizontal. Então, esse trabalho que o Cleito faz aí de campo, eu valorizo demais isso, né? Porque é um trabalho muito sério, né? E ele é o que segura a nossa representada dentro do produto, né? Porque a gente não tem reclamações de cliente por falhas de instalação. Temos? Não temos, né? Não. Que eu saiba. Zero. Então, Cleito, continua assim. Bom trabalho, aprendeu bem, professor foi muito bom. Não me decepcione. Não. Jamais. Então, assim, o BFM, ele evita a sujeira, né, nas indústrias. Ele evita tempo de máquina parada, porque a manutenção é muito mais fácil. Isso. Né? Ele evita possíveis problemas até de saúde pros colaboradores, por conta daquele pó ali que pode causar. Que mais? Alguma outra coisa que a gente falou aqui que eu esqueci?
questões de segurança. Das questões de segurança, risco de explosão. É um produto que ele pode ser instalado em qualquer zona classificada. Dentro de um processo existem zonas classificadas, que são zonas de alto risco, entende? O BFM ele é certificado para essas áreas, entendeu? Então, qualquer pessoa, eu posso ter o meu processo uma zona classificada, nem tudo pode se colocar lá. O BFM a gente pode colocar e a gente pode dormir em paz, porque ele vai estar dentro de tudo que é normatizado para aquela zona ali, entendeu? Então, a segurança do BFM, ela, além das certificações que a gente falou, que a gente tem certificações de BFM para todos os quesitos, né? Seja ele de migração, seja ele 3A, seja ele sanitário, asséptico, o que você imaginar, a gente tem certificações. De certificação ele tem. Tem todas as certificações que qualquer processo alimentício farmacêutico necessite. Né? Então é a pessoa colocar lá e ficar... Acabou a dor de cabeça pra ele praticamente. Porém, não é tão fácil vender assim, né? Porque o pessoal olha muito o custo imediato ali do negócio. Isso. É porque o BFM, na verdade, a gente tem que trabalhar vendendo uma solução, né? Ele é uma solução pro que a gente tem hoje. Ele vai solucionar o problema do que o pessoal tá tendo, o cliente tá tendo na planta dele, né? Então, assim, ele tem muita tecnologia envolvida, embutida nele, teve muita pesquisa, porque se for ver a ideia dele, assim, cara, é uma sacada genial que o pessoal da BFM teve, assim, é um produto fora de base que a gente tem hoje, então, assim, a gente tá vendendo a solução em si, né, então pode ser que ele seja um pouquinho caro por conta também dele ser um produto importado, né, então, comparando com o que o pessoal tem hoje, ele tem um precinho, um valor agregado bem maior. Mas se você fizer a continha, longo prazo, exatamente. tanto uma coisa importante, porque não só suja, como você tá perdendo o produto ali, Isso, né? Isso, você tá perdendo questão de desperdício de produto. Desperdício de produto, né? Do vazamento dele. Então, se você... a gente precisa começar a olhar a longo prazo. Sim, né? É um investimento a longo prazo, porque investimento a longo você prazo. vai colocar o BFM, por mais que você tenha que instalar os adaptadores de início, mais uma vez você instalou lá, o adaptador é para sempre. Então, você vai fazer a reposição do conector. E a vida útil dele, assim, se você fizer um uso adequado dele, não tiver mal instalado, então, de repente, bater alguma coisa ali no corpo dele, ele vai durar aí... A gente não consegue falar. Muitos anos, né? A gente tem... É muito relativo, a gente né? e você citou em usina, né? Usina. Que é uma coisa de alta abrasão. Isso, né? o açúcar, né? O açúcar. E até era um desejo muito grande do BFM estar no Brasil por conta das usinas, né? Só que, ao mesmo tempo, era uma preocupação muito grande do nosso time técnico na época de entender se realmente esse produto atenderia a esse processo do açúcar, né? E eu brinco com você sempre, falei, né? Nós fizemos um projeto mal feito naquela usina X lá. Por quê? Porque o negócio não dá problema. A gente não vai repor nunca aquele negócio lá. Vai ficar eterno lá. E tem uma história que eu conto sempre, assim, porque eu acho que nós até conversamos, já batemos muitos papos sobre isso. Que teve uma ocasião que fui chamado nessa usina X lá e tal, e eu fiz esse projeto do BFM, né, assim, muito apreensivo, justamente por ter essa preocupação, será que realmente vai dar certo, não vai, mas eu tinha certeza que ia dar certo, né, aí isso ficou lá perdido, falou, acho que não deu certo, porque o cara nunca mais veio atrás da gente aqui. Depois de 3 anos ele me liga e falou, eu quero que você volte aqui, porque eu quero fazer na outra linha. Falei, mas fazer o que na outra linha? Você ainda tem aquele negócio lá? Falou, tenho, cara. Tá aqui até hoje o mesmo. E aí nós fizemos a outra linha e tá lá. E essa usina aí, então assim, eu entendo que a gente pode pôr dentro de qualquer processo de usina hoje e dormir em paz também, porque ele vai fazendo um trabalho bom de dimensionamento, respeitando tudo que a gente tem de orientação para que eles tenham um bom desempenho. Você pode colocar, né? Pode colocar e vai durar muito, né? A gente deseja que durasse um pouquinho menos. Pra gente poder repor. Não estamos nem conseguindo repor. Não, mas aí você pode até voltar na usina, mas, cara, você não tá achando que isso aqui tá um pouquinho usado? Não, mas tá aí, não tem vazamento. Você falou que ele não vazava, ele não tá vazando. Não tá vazando, não rasgou, pra que eu vou? Não tem migração, pra que eu vou trocar, né? Mas então, é bom, né? É muito bom. Então, assim, é legal prazo. Porque serve de case, né? A gente levar isso para as demais, né? Sim. E os cases são muito importantes, né? Porque a gente mostra na prática aquilo que a gente fala na teoria, né? Uhum. E a gente tem ótimos cases, né? Fizemos junto com o pessoal do marketing, né? Naquela empresa 2X, né? Tem a X e 2X. Então, assim, uma coisa muito legal. E eu sou apaixonado por isso aqui, porque, cara, eu sei que esse negócio funciona, né?
E as pessoas, se elas tivessem esse mesmo sentimento, né? Talvez assim impacta muito nessa questão de valor ainda, mas eu acho que ainda hoje melhorou muito isso, né? Sim, Melhorou já está muito, bem mais viável hoje. muito mais, né, viável. Então, assim, cara, é só trabalhar mesmo nessa questão aí de ir na pessoa certa, né? Aquilo que eu sempre falo para você, procurar a linha certa, o canal certo, né? A pessoa que tem um problema que precisa resolver, né? Nem certa a pessoa que compra, né? Então, é isso aí, cara. Show. Muito bom. Mais alguma coisa que vocês lembrem aí que nós esquecemos? Porque nós temos muitas perguntas do público. Olha só. Vou começar aqui com a pergunta do público. A Dalzira é a nossa Dal. A Dal gente, é o sorriso da Suprir, é a Dal, né? Uhum. Dal, obrigada pela pergunta. Qual a durabilidade de um conector flexível? Um pouquinho do que a gente estava falando agora. Essa questão, quer falar, Cleiton? Pode falar. Mas a questão da durabilidade, ela é muito relativa à aplicação, né? E isso vai de produto para produto, tá? Mas o que a gente entende é que por menos tempo que você tenha que ele dure, ele se paga, entendeu? Né? O custo de não ter um problema, de não ter uma fábrica parada, então isso aí se paga a curto prazo. A curto prazo. Então falar de quanto dura, né? Ele dura até acabar, né? Mas é que ele acabe, que dure para sempre, né? Então amor, assim, a gente já tem... A gente tem alguns casos aí de 5 anos, até mais. Tem conector de anos. Então, a durabilidade é muito relativa, né? Você instalando ele corretamente ali dentro dos padrões de cada conector, a gente não tem assim, um prazo, uma data para falar. Assim, não tem data de validade, né? Até a própria BFM tem dificuldade em dizer isso, né? Porque depende muito de processo para processo. É muito até curioso, né, falar de tempo, mas a gente sempre entende que é um tempo que se paga, entendeu? Por menos que ele dure, ele se paga, entendeu? Muito bem. Rodrigo Lira, ele nosso faz brother. Umas perguntas, né? Então, ele perguntou, assim como os aços inoxidáveis, o BFM tem um excelente custo-benefício a longo prazo. Entretanto, no Brasil ainda temos a cultura de olhar o custo a curto prazo. Quais estratégias a Suprir utiliza para tentar mudar essa visão dos clientes e mostrar o benefício econômico / tempo do BFM? Um pouco daquela questão que a gente comentou também, né? Por conta do BFM ele ser um pouquinho mais caro, então a gente tem que sempre olhar a longo prazo, que você vai eliminar desperdício, tempo de parada de máquina, segurança dos colaboradores, então tem segurança em geral da planta, né? Então a gente vende a solução para o cliente, comparando o que ele tem hoje, né? Então, assim, sempre visando a longo prazo, mas como a gente até falou do tempo que ele dura, né? Ele sempre se paga, por conta da eficiência dele, a tecnologia que ele tem, então assim... ele se paga com o tempo, né? Sempre a longo prazo. E a questão do Brasil ainda é muito cultural isso, né, Sim, Karen? Muito, mas E a gente, de que forma que a gente trata isso, né? Tentando fazer parcerias. Se você tem tanta dúvida nesse produto, a gente já fez caso, a gente vai colocar esse produto aí, e se você achar que ele não funciona, você pode devolver, que a gente pega de volta. O que acontece? Ele nunca devolveu, né? Nunca. Então, essa estratégia eu acho bem bacana, assim. Tentar montar uma parceria mesmo, porque a gente não quer só vender, a gente quer que esse negócio venda, porque na fábrica eu não quero vender um conector, não é isso que me interessa, né? Eu quero vender muitos conectores, porque na fábrica não tem um conector, né? São vários lugares. Então, se a gente faz uma parceria de a gente tem a condição de mudar essa cultura, né? Que, você investiu em alguma coisa diferente, mas o seu resultado também é diferente. Você não pode esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Sim. Certo? Então, eu acredito que é isso aí que eu penso. Entendeu? Muito bom. Bruna Lourenço, sou da engenharia e tenho interesse em apresentar o BFM para a indústria que trabalho. Quais são as principais modificações necessárias na planta para implementar o BFM na indústria? Modificações? Precisa de grandes modificações? Quais seriam, será? Não, na verdade, assim, para você fazer a instalação do BFM, é sempre importante verificar a padronização de medida, né? Por exemplo, se você tem uma tubulação lá de 220, a BFM só consegue fazer incrementos de 50 em 50. Então, a gente teria ou com 200 ou com 250. Mas, assim, seria uma adaptação, colocar uma redução, alguma coisa nesse sentido. E a instalação dos adaptadores, principalmente, né? Para fazer o encaixe do BFM, porque ele precisa do adaptador para fazer esse encaixe perfeito para garantir a vedação. Que, no caso de abraçadeira, você só colocaria ali
só colocaria ali o tubo, né? E faria a vedação com a abraçadeira. Mas essa é a principal modificação que você tem que ter na sua linha. Então, é uma coisa muito básica, muito né? simples, Então, só se eu você- tenho um tubo que é muito maior do que eu consigo, eu coloco uma redução. Isso. E aí já vai vir o adaptador, que é em inox. Ele já e vem perfeito o- para fazer o encaixe, é só você fazer a solda dele, ou então um encaixe com a flange lá Por isso que na esse tubulação. trabalho, né, até de engenharia é muito importante, porque até essa questão de você falar, vou fazer uma redução, isso tem que ser visto com muita cautela, Sim. porque você não pode mudar o fluxo de nada, né? Isso não pode impactar. Eu vou colocar uma redução porque o meu adaptador, né, é menor e tal, mas você tem soluções de colocar isso e isso funcionar corretamente, né? E uma das, assim, a parte mais que impacta muito na mudança, né? Não sei se eu vou responder como ela perguntou aí. É uma questão do tempo de instalação. Às vezes você precisa parar a sua fábrica ou parar aquele departamento. Então, isso você precisa aproveitar uma paradinha que você vai ter na parte de fluidizador lá, que na parte de secagem. Vou fazer uma manutenção nesse equipamento X. É nessa hora que a gente entra. Porque onde está tudo desmontado, é fácil eu levar uma peça para lá, faz a solda. A hora de montar, já vai montar com BFM, entendeu? Então, é só fazer esse planejamento, porque as paradas existem, as manutenções são preventivas, entendeu? Então, dentro dessas preventivas, você consegue fazer umas corretivas. Então, não vejo grandes problemas. Tá. Né? É só planejar. É só planejar. Thalita Biagi perguntou: quais são os padrões de certificação e normas internacionais que o BFM atende, especialmente em indústrias com alto rigor sanitário, como a farmacêutica e alimentícia? Quer falar, Cleito? Pode falar das certificações em si. Elas têm a certificação sanitária, Food Safety, né? Essa a 3A, ela pode ser utilizada em área classificada, então ela tem a certificação ATEX, tem a Halal. Isso, essa Halal aí são poucas empresas que tem, porque é para a comunidade judaica, né? Então, não é todo mundo que pode vender um produto para essa comunidade. Entendeu? Entendi, não sabia Você não disso. sabia? Não. Essa Halal é uma certificação muito difícil de... Essa Halal é Halal que fala, né? Pode ser que eu tô errando a pronúncia, mas... A gente tem clientes aqui, laticínios, que não trabalham com pó, mas que trabalham com leite, com iogurte, que ela é classificada para vender esse iogurte para essa comunidade. Esse processo, né, que é vendido, ele é monitorado por eles. Existem câmeras dentro da empresa ali. Se tiver uma caixinha, esse BFM tem que ficar aqui. E se alguém chegou lá e pôs aqui, você vai receber uma notificação, você põe aquele no lugar. Entendeu? Então, é uma certificação que garante que realmente tudo funcione. Para garantir segurança, higienização, boa qualidade de produto, entendeu? Então, essa certificação, não é todo mundo que tem, né? Eu não acredito que quem venda alguma coisa paliativa ao BFM tenha isso, né? Então e essas FDA que a gente tem, que em todo lugar precisa, né? É interessante entender também que a Anvisa, esse produto por ser importado, né, ele é baseado nas mesmas regulamentações da Anvisa, mas a gente tem a FDA, entendeu? Que atende os mesmos requisitos, entendeu? Tá. Porque a gente, em certo momento, tem esse questionamento. Você tem certificação Anvisa? Não, eu não tenho, mas eu tenho a FDA, que são os mesmos requisitos. Né? Tem casos, por exemplo, que tem cliente que prefere, não, eu preciso da certificação da Anvisa, ele manda até lá o que ele precisa. Então, a gente tem a possibilidade também de, como a gente tem a FDA, a gente manda para a BFM, eles mandam uma carta, né, um documento, falando que a certificação vai atender a Anvisa para comprovar para o cliente, porque já teve casos que eu pedi, por exemplo, que a gente mandou o certificado e falou, eu não consigo aceitar isso daqui da FDA, eu preciso que seja vinculado à Anvisa aqui no Brasil. Então, assim, a gente mandou toda a documentação para a BFM, né, que a gente precisa, então eles dão todo esse suporte, faz lá uma carta de equivalência para comprovar para o cliente que está dentro das normas aqui também para atender no Brasil, né, então... E as certificações são auditadas ano a ano, né? Isso. Então, assim, eu tenho uma certificação da FDA desse ano, para o ano que vem eu já tenho que renovar isso aí, para ver se realmente continua do mesmo, né? A produção é a mesma, né? Todos os cuidados são o mesmo, né? Então, assim, em certificação, o BFM, o que você quer? O que você quer, tem. Ele tem. Muito bom. Cláudia Moreira, os BFMs podem ser instalados em qualquer medida ou existe um padrão? Aquilo que a gente comentou antes, né? Então, o BFM tem uma medida padrão tanto de comprimento quanto de diâmetro. Vou falar basicão aqui, mas o diâmetro ele vai começar em 100 milímetros, né? Que seriam 4 polegadas, e ele passa para 125,
150, e a partir de 150 é só incrementos de 50 e 50, que é a padronização dele. E o comprimento ele começa em 80 milímetros, né, pula para 100, e a partir daí incrementos de 50 e 50 também como no diâmetro. Então, assim, tem que ter uma padronização de comprimento e diâmetro que precisa atender na fábrica. Mas esse incremento é muito fácil você adaptar um ao outro, né? Se você tem uma medida ao meio, você pode... aí vai aquela regrinha matemática, né? Se dá antes da metade, volta para o menor, se vier acima da metade, vai para o maior, né? Isso não vai impactar em processo nenhum, né? Por isso que a BFM trabalha com esse padrão até para você ter facilidade de adaptar, né? Não preciso ter uma medida específica para cada... Porque aí não faz sentido, perde todo o que eles, né, traz de solução para esse produto, que é inventário menor, né? É adaptação, padronização, né? Então você tem que estar dentro dos padrões que eles estabelecem, mas isso é muito fácil de você transformar isso em realidade. Muito bem. Outro ponto também que é interessante acrescentar é o coadaptador, né? Para solda, ele vem com uma sobra de espaço ali, então ele vem com 89 milímetros, mas a parte do encaixe dele ali, ele vem com 37. Você só precisa deixar um pequeno espaço ali na parte de baixo para fazer a solda. Então, o próprio adaptador dele já vem com essa questão de adaptação, por mais que o conector lá, o comprimento dele seja de 100, mas cada adaptador ele vem ainda com uma sobra para você conseguir fazer o corte nele lá e fazer a adaptação que você precisa, de repente, na tubulação, né? Então, o adaptador deles também já tem tudo tem pensado, uma ideia. né? A sacada do BFM, assim, foi genial. Então, até o adaptador, ele tem essa sacada para fazer o ajuste ali no comprimento, se precisar, né? Muito bom. Sueli Sampaio, qual a pressão e temperatura máxima que o BFM suporta? Aí vai entrar também na questão de cada conector tem as suas especificações, limites, né, para trabalhar. Então, de repente, se ela precisa de uma alta temperatura, já entra o T-Flex que a gente comentou, uma alta pressão, seria o 0,60 que a gente comentou também. Dependendo da pressão, tanto positiva quanto negativa, pode ser que o BFM 040, que é o nosso carro-chefe, ele vai atender também. A gente consegue colocar anéis ao longo do corpo para evitar colapsar a passagem. Então, assim, o BFM ele tem solução para tudo. Assim, o que você tiver na fábrica hoje, a gente consegue estudar, colocar um modelo para trocar e atender lá o cliente. Então, assim, tem uma inúmera possibilidade para fazer aí o encaixe dele. Não é a falta de opções que você vai deixar de instalar. A gente tem opção para tudo. Opção para tudo. Tem opção. Bem versátil. Bem versátil. Ana Liz, o BFM pode ser utilizado em equipamentos vibratórios? Sim, né? Pode, principalmente. Deve ser. Ele está aí para isso, né? Exato. Ele começou, a base de tudo foi esses equipamentos que têm o movimento, né? Que é muito fácil, eu falei para você, movimentar alguma coisa em 5 minutos, né? É uma coisa, movimentar 24 horas por dia não é fácil, né? Então, assim, ele é para isso. BFM é para equipamentos que tenham movimentos, né? E os demais foram em função dele. A ideia foi para resolver isso e os demais vieram, né, para as demais situações da fábrica, né? Mas a grande sacada foi pensando na solução e resolver o problema de um equipamento vibratório. Sim. Então, indústrias farmacêuticas, alimentícias, químicas, mineração, frigorífico, mineração. Isso, Sim. Tudo isso. Tinta, tem tinta pó, né? Hoje em dia, a gente pode usar. Temos clientes que usam, temos. Então, e assim, aí é onde muita entra coisa. essa questão da ser antistático, né? Porque a tinta pó ela é totalmente estática, né? Para pegar fogo naquilo ali é muito fácil. E a BFM desenvolveu um conector específico para essa fábrica X aí de fabricação de tinta. E o legal também, assim, se você tiver uma dificuldade, fale com a gente, né? Fale com o nosso pessoal aqui, né? Com o Cleito. O Cleito leva essa necessidade para a BFM, né? A BFM que é isso, somos nós que somos os olhos aqui no Brasil dela, né? Então, aí eu tenho, a BFM não me atende por isso. A BFM não então tá bom, qual que é o seu problema? Me dê aqui que a gente vai estudar, né? É isso. A gente vai estudar caso a caso para tentar passar ali a melhor solução para ele, né? Que a BFM ela tem solução para tudo aí que a gente tem. Muito bom. Alguma coisa que nós esquecemos de falar?
Acho que Cara, não. a gente tem muita coisa para falar. Né? Nesse café aqui, nessa água, né? Nesse ar A gente aqui. fica aqui o resto dá do pra ficar dia. aqui até... Tá certo. Foi muito bom, acho que aprendemos bastante, né? Acho que vamos com isso conseguir tirar, né? Tinha muita dúvida sobre o BFM, né? E acho que com isso vamos esclarecer bastante coisa. Vamos deixar também o site da BFM, alguém que se interessar pode entrar no site, vai ver melhor, tem vídeos, né? E também, quem quiser, quem tiver o interesse, entre em contato com a gente. O Cleiton, ele vai lá na sua indústria, ele faz todo um mapeamento de medidas, pressão, qual é o material melhor para ser utilizado. Ele se suja todo, sai todo sujo, mas já tá acostumado com isso. Ele foi uma vez numa fábrica de bala, né? Não podemos falar. Uma fábrica de bala, saiu todo melado, É muito né? açúcar, cara. Assim, É muito açúcar. Mas é justamente pra gente entrar nesse cenário e da próxima vez que a gente voltar lá, né? Acabou esse problema. Então a gente vai sair de lá limpinho, né? Igual o Pedro falou. Exato. O objetivo do pessoal é fazer a gente sair limpo de lá. Exato, é isso aí. Então, quem tiver interesse, estamos à disposição. É só fazer contato com a gente. O Pedro vai até vocês. E a gente tenta desenvolver em conjunto a melhor solução pro o que vocês têm aí na produção de pressão, temperatura, medidas, tudo certinho. E é isso. Então, precisando, querendo, faça contato com a gente. Pode entrar em contato com a gente. Nosso time de vendedores também, se tiver alguma dúvida de BFM, eles vão encaminhar pra gente. Então, pode entrar em qualquer canal de comunicação com a gente que a gente entre em contato para solucionar para vocês aí. Beleza, obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de falar. Eu falo, né, gosto muito sempre de falar do BFM, porque é o que me trouxe pra cá, né, Karina? É que me sustentou aqui nessa casa. Então, tem muita gratidão pra esse menino aqui, né? E show, gente. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado, Karina, né? Espero ter passado um pouquinho da experiência que a gente tem, um pouquinho do conhecimento e espalhar um pouquinho mais dessa ideia do BFM, né, pelo Brasil. E muito obrigado pela oportunidade. Isso. Muito bom. Até mais. E logo a gente volta com outro Pode Suprir aí com mais conteúdos.